Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Como a composição dos tribunais pode influenciar o sistema de justiça no Brasil? O Poder Judiciário é dominado por elites? Para falar sobre essas questões está conosco a pesquisadora e doutora em Ciência Política Maria Tereza Sadek. Ela é diretora do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais e consultora do Departamento de Pesquisas Judiciais do Conselho Nacional de Justiça. Professora Maria Tereza Sadek, é uma satisfação tê-la conosco. Eu queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta assim bem geral a respeito dos juízes. Quem são os juízes atualmente? Pois é, essa pergunta é muito interessante porque ela vai mostrar um contraste muito grande em relação ao passado. Os juízes do passado provinham de uma oligarquia muito fechada, era um grupo também muito pequeno, muito corporativo, mas a partir da Constituição de 1988 nós tivemos grandes transformações. Em primeiro lugar, o número de juízes cresceu. Em segundo lugar, nós podemos dizer que a composição por gênero também foi muito alterada. Houve um ingresso feminino muito significativo. E em terceiro lugar, nós temos uma outra questão, é que vieram integrantes provenientes de grupos sociais menos privilegiados do ponto de vista econômico, ou seja, a pesquisa feita pela Associação dos Magistrados mostra com clareza que um número grande de juízes são filhos de pais que não completaram o curso universitário. A senhora mencionou uma pesquisa encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. E a senhora, nessa pesquisa, a senhora traçou um perfil dos juízes brasileiros e concluiu, segundo consta, que na média a magistratura é formada ainda por homens e mulheres provenientes da classe média e que estudaram em colégios particulares e universidades públicas. Essa descrição, ela cabe realmente num perfil da elite brasileira? Olha, cabe num perfil da elite brasileira no sentido mais largo do termo, mais abstrato do termo. No entanto, nós temos que perceber o seguinte, que uma coisa é a magistratura como um todo, outra coisa são os componentes da magistratura que estão nos postos de mando, nos tribunais. Tá certo. O Brasil é um dos poucos países da América Latina, se não o único, em que é exigido o concurso público para ingresso na carreira de juiz. Um trabalho científico orientado pela senhora na Universidade de São Paulo concluiu que o judiciário brasileiro seria mesmo dominado pelas elites da sociedade. A senhora diria que o concurso público ainda não é um mecanismo democrático? Eu aqui gostaria de separar duas questões. Uma questão é a forma de ingresso, concurso. O concurso é muito mais democrático enquanto critério de seleção dos integrantes do que a indicação. Então, deste ponto de vista, o concurso, além de ser mais democrático, ele se baseia no mérito. Então, é uma elite baseada no mérito. Então, a meritocracia é mais importante do que os vínculos políticos. Mas o trabalho de Frederico Almeida vai mostrar que no interior da magistratura nós temos uma elite, ou seja, entre os 15 mil juízes existe um grupo de elite e este grupo de elite está alocado nos tribunais superiores. Muito bem, professora. A senhora mencionou o autor da tese de doutorado, Frederico Almeida, e o nome dessa tese, a nobreza togada, as elites jurídicas e a política da justiça no Brasil. A pesquisa que ele fez identificou 3 grupos formadores de uma elite jurídica. O ideal seria que ele estivesse aqui para falar do assunto, mas enfim, aproveitando a sua presença e como a senhora foi orientadora da tese, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses grupos que ele identificou, a elite institucional, a elite profissional e a elite intelectual. Gostaria que a senhora nos dissesse quem compõe mais ou menos esses 3 grupos. Sim, o que o Frederico Almeida fez, e fez com muita cuidado, foi pesquisar no interior da magistratura e no interior da advocacia em geral, ou no interior dos juristas em geral, qual é o grupo que, na verdade, vai ter maior influência. Então, se nós formos pensar, por exemplo, na elite
intelectual. Essa elite intelectual é formada por aquele grupo de juristas que, na verdade, tem autoria na legislação. A elite institucional são aqueles magistrados que determinam, na verdade, o andamento das ações, o andamento dos tribunais. Então, o que o Frederico mostra é que, apesar de você ter esse grande número de pessoas formadas em direito, neste grande número tem uma elite que se salienta, tem uma elite que chama atenção e ela é responsável, mais do que a massa de formados em direito, pela concepção de direito no Brasil, pela concepção da justiça no Brasil, pela orientação da legislação no país. Bem, a senhora me disse, antes de iniciar o programa, que a senhora já orientou muitas teses com as quais a senhora não concorda. No caso específico dessa tese em que a senhora orientou do Frederico Almeida, a senhora se identifica com a linha de pensamento dele? Sim, me identifico porque ele trabalha numa linha de sociologia das profissões. Então ele vai se fazer uma pergunta: quem é que são aqueles que de fato influenciam o andamento do direito no país? Então, nesta linha, não é nem uma questão de concordar ou discordar, porque ele mostra com dados empíricos, certo, com dados de pesquisa, quais são aqueles que de fato... É como se ele fizesse uma pergunta: quem é quem? Então ele vai perceber, tanto nos tribunais, quanto nas revistas, quanto nos principais artigos, quanto na linha adotada, quais são as pessoas que de fato influenciam, quais são as pessoas que de fato contam, quais são as pessoas que de fato aparecem como uma referência no mundo do direito. Muito bem, a forma de nomeação para os tribunais superiores, que não passa por eleições como nos demais poderes, seria, em tese, a responsável pela existência dessa elite institucional, ou, na sua opinião, a sua causa seria esse caráter assim mais patrimonialista da nossa sociedade que ainda resiste ao tempo? Olha, eu acho que nós temos aí diversos fatores que explicam isso. Em primeiro lugar, é a ideia de que quem é que tem chance de chegar até os tribunais? A chance não é igual para todos. Então, o que o Frederico mostra é que esta chance vai ser muito maior para aqueles indivíduos que têm ou lastro familiar, ou vêm de faculdades importantes, ou têm relacionamentos importantes. Então, isto aumenta a chance daquele indivíduo ascender na carreira. Muito bem, professora, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.